Vamos às notícias políticas desta sexta-feira. Matheus Souza já está aqui conosco. Ari, o PSB de Campina Grande continua sem comando. Boa noite. Boa noite, Cheta, Mônica. Boa noite, telespectador. E faz tempo, viu? Haja folhinho no calendário aí. O último presidente do PSB municipal foi o professor Thompson Mariz. E ele se afastou no ano passado para tentar um mandato na Câmara Federal. Já houve várias sinalizações para a nova presidência municipal do partido, mas ela acabou não se concretizando. E agora, com a crise estadual no PSB, a situação ainda complicou adicionalmente, porque como quem está na presidência estadual do partido é o ex-governador Ricardo Coutinho, qualquer indicação agora para as comissões municipais provisórias, a exemplo da de Campina Grande, vai se constituir automaticamente numa interpretação de que é um aliado de Ricardo Coutinho e que o partido aqui de Campina Grande passa a obedecer incondicionalmente à nova orientação de sua direção estadual. O ex-governador já chegou a agendar 2 visitas a Campina Grande ao longo dos últimos dias. Elas, pelo menos oficialmente, não se materializaram e aguarda-se que, ao longo das próximas 2 semanas, Ricardo Coutinho anuncie quem vai presidir o PSB aqui de Campina Grande. Lembrando que, atualmente, o agrupamento mais sintonizado com ele do partido é o secretário executivo de planejamento, o professor Fábio Maia, que inclusive já foi por muito tempo presidente do PSB aqui na cidade de Campina Grande. Agora tem um complicador adicional, porque a maior liderança do PSB é atualmente o senador veneziano Vital do Rego. E aí fica a dúvida se veneziano gostaria, nesse cabo de guerra entre Ricardo Coutinho e João Azevedo, usar da sua influência política na cidade, a sua principal base política, e fazer uma indicação para a presidência municipal do partido. Ari, tivemos a divulgação de condenações impostas pela Justiça a agentes políticos, né? A meta 4, Mônica, do Tribunal de Justiça, diz respeito a ações relacionadas à improbidade administrativa. 2 casos detalhados hoje pelo Tribunal de Justiça. O Paulo Sérgio da Silva, ex-prefeito da cidade de Marcação, que foi condenado por improbidade administrativa por fazer compras de gêneros alimentícios e de combustíveis sem licitação. Conforme a sentença prolatada, ele terá que devolver R$356 mil aos cofres públicos da cidade de Marcação e ainda teve os direitos políticos suspensos por 3 anos. E outro caso, ainda mais de maior repercussão, diz respeito à ex-deputada estadual e ex-prefeita da cidade de Patos, Francisca Mota. Ela teve a pena de direitos políticos suspensos por 4 anos, também enquadrada como improbidade administrativa. E é curioso a origem da sua condenação. Ela contratou servidores públicos para cargos efetivos sem fazer concurso público, que é todo cidadão comum já sabe disso. Imagina o prefeito ou prefeita de uma cidade e que também já tinha sido deputado estadual, quer dizer, não tem nenhum benefício da dúvida, né? E, adicionalmente, através de uma ação do Ministério Público Estadual, foi chamada a então prefeita para fazer um termo de ajustamento de conduta, famoso TAC, para regularizar a situação, e mesmo assim ela descumpriu esse entendimento com o Ministério Público, e aí acabou desaguando aí nessa condenação por improbidade administrativa. E, paralelamente a esse noticiário judiciário e político, se estende a uma outra derivação hoje dessa briga no PSB. A briga entre os deputados Adriano Galdino e Gervásio Maia, que são de correntes opostas a essa altura dentro do PSB, mas o mote da confusão é sobre a gestão de ambos à frente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Bem, vamos a Brasília saber o que tem de novidade na capital federal nesta sexta-feira com Napoleão de Castro.
Meu abraço, Anchieta. Cumprimentos a você, a Arimateia, a Mônica Vitor e muito especialmente ao nosso telespectador. Voltando nessa sexta-feira para fechar a nossa semana de coberturas aqui direto da capital federal. Semana que foi marcada principalmente pela aprovação em primeiro turno do relatório de reforma da Previdência no plenário do Senado, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E que marcou também a presença dos governadores, 6 governadores do Nordeste aqui estiveram, inclusive o governador da Paraíba, em audiência com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O tema central é a questão dos royalties do petróleo, do pré-sal, cujo projeto será votado no mês de novembro e que pode representar, para você ter uma ideia, só para o nosso estado da Paraíba, algo em torno de 450 milhões de reais. Então é importantíssimo esse tema. Aliás, sobre isso, Anchieta, na próxima terça-feira, 8 da manhã, sede do Banco do Brasil aqui em Brasília, vão estar os 27 governadores dos 26 estados e também aqui do Distrito Federal para tratar desse tema e buscar definir essa pauta aqui na capital brasileira. Outro assunto dominante é a reforma tributária, que segue a todo vapor aqui na Câmara Federal, que tem o paraibano Agnaldo Ribeiro como relator e o deputado Wildo Rocha, do Maranhão, do MDB, como presidente da comissão. A reportagem do Itararé Notícias conversou com os dois que se posicionaram sobre esse momento de debate da reforma tributária. A injustiça que existe hoje, que os pobres pagam mais do que os ricos, e isso que nós estamos querendo corrigir, diminuir essa alta regressividade, e para isso que nós estamos nessa comissão. Importante tema que afeta todos os brasileiros. E o objetivo principal é exatamente poder, de forma muito clara, muito transparente, nós podemos aprofundar esse debate e saber de fato de que forma a reforma tributária que nós estamos discutindo impacta na vida de cada cidadão, que é isso que todos nós nos preocupamos para termos de fato uma reforma tributária que tenha repercussão de cidadania no nosso país. Estão aí os deputados Agnaldo Ribeiro e Wildo Rocha conversando conosco, eles que hoje comandam essa comissão da reforma tributária aqui no Congresso Nacional. De Brasília, nesta sexta-feira de notícias, exclusivo para o Itararé Notícias, reportagem de Napoleão de Castro. Olha, é preciso ser bem claro, essa reforma tributária está sendo discutida até agora em Brasília, não passou em nenhum momento por uma discussão sobre redução da carga tributária. O que está em pauta lá, basicamente, são duas coisas. Primeira delas, a redistribuição dos impostos que são arrecadados entre o governo central, os estaduais e os municipais. E o segundo aspecto é a simplificação do recolhimento desses impostos. Reduzir a carga tributária, até agora, não se falou nisso nessa reforma tributária. É bom pontuar isso. Dois destaques adicionais de hoje, nacionais. O ministro Marcelo Álvaro Antônio, ele, que é o ministro do Turismo, ele foi denunciado, havia toda essa denúncia, mas houve a formalização da denúncia por parte do Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais em relação ao envolvimento dele com candidaturas laranjas. Candidaturas laranjas, só lembrando, são aquelas só registradas junto à Justiça Eleitoral para cumprir uma obrigação legal, sem nenhum atrativo dos candidatos para a disputa efetiva de mandatos eletivos. O ministro foi enquadrado em falsidade ideológica, associação criminosa e apropriação indébita. E, no caso lá, é a questão de inscrições de mulheres só pro forma para tentar mandatos proporcionais. E é bom lembrar que, pela legislação atual, há necessidade de os recursos partidários serem em 30% destinados ao custeio das candidaturas femininas. Lá o que estava acontecendo, os recursos estavam indo para essas candidaturas de fachada, laranjas, como são chamadas, e as candidatas faziam depois transferências devolvendo esses recursos ou para o fundo, as contas do partido, ou para candidaturas outras que não eram candidaturas femininas. E é bom lembrar que há poucos dias, uma decisão inédita do Tribunal Superior Eleitoral, comprovação de candidatura laranja implica em toda a chapa proporcional ser punida. E isso é um novo precedente aí que deve ser observado pelos partidos políticos. E um destaque final sobre Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal reduziu
significativamente os seus juros. Continua sendo um juro exorbitante, mas caiu acentuadamente. Para que o telespectador tenha uma ideia, para a pessoa física, até um mês atrás, o juro do cheque especial era de 289% ao ano, o juro da Caixa Econômica. Começou outubro com 194% ao ano. Muito alto, né? Altíssimo, mas uma queda bastante acentuada em comparação a um mês atrás. E hoje a Caixa Econômica anunciou que está convocando mutuários, são 120 mil em todo o Brasil, que têm pendências judicializadas com a Caixa, ou seja, mutuários que foram acionados pela Caixa Econômica por inadimplência. São 120 mil mutuários em todo o Brasil, para que procurem as agências da Caixa para a renegociação. Para tentar sanar essas dívidas que estão na Justiça, a Caixa está oferecendo até 90% de desconto. Bom fim de semana, Arimateia. Bom fim de semana.